A inteligência artificial está cada vez mais presente nas nossas vidas, incluindo o campo da saúde mental. Mas será que ela pode realmente substituir um terapeuta humano em um contexto de psicoterapia? Essa é a provocação que eu quero te fazer hoje. A terapia via inteligência artificial já é uma realidade. Vários profissionais de saúde mental discutem prós e contras, e inclusive já existem aplicativos no mundo inteiro com esse objetivo. Hoje vamos discutir os riscos, os limites da terapia com IA, a tecnologia que promete oferecer suporte emocional 24 horas por dia por meio de algoritmos e respostas automatizadas. Mas como seria para você fazer a terapia com um robô? Bora lá falar sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a cuidar da sua saúde mental, a crescer na vida pessoal, na sua carreira. Eu faço esse conteúdo com muito carinho, com estudo, com pesquisa e espero que você goste, seja útil para você, seja útil na sua vida, para o seu crescimento. Convido você, de antemão, a compartilhar esse podcast nos grupos que você participa, no grupo da família, no grupo dos amigos, nos grupos da empresa, nas redes sociais e onde mais você entender que as pessoas vão se beneficiar desse assunto, ok? Vou iniciar o podcast de hoje com um trecho de uma reportagem do jornal O Globo. Vamos lá? Abre aspas. A novidade causa espanto, mas já é uma realidade em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Um estudo conduzido em 2022 pela Universidade de Stony Brook, em Nova York, com 1.200 usuários do aplicativo Wysa, um dos maiores e muitos apps voltados para o atendimento psicológico com IA, descobriu que a conexão terapêutica entre bot e paciente se desenvolveu em apenas 5 dias. Os atendimentos custam menos que a terapia convencional e o profissional está disponível 24 horas, afinal é um robô, né? Apesar dos pontos positivos, a pós-doutora em psicologia pela UFRGS, a doutora Ana Carolina Pelker, criadora da plataforma de saúde mental Avax, da empresa Bitoach, diz que há uma preocupação com a segurança dos dados, que deveriam ser protegidos contra a violação de privacidade, uma vez que a IA é generativa e usa esses dados para se aprimorar. E o aumento exponencial de autodiagnósticos incorretos, difundidos em redes sociais. Plataformas como TikTok dão informações de forma simplificada e superficial. E o IA ajuda a identificar padrões, sintomas, fornece orientações gerais, mas confiar nesses sistemas pode levar a diagnósticos imprecisos, automedicação e tratamentos inadequados, o que pode, a longo prazo, piorar a saúde mental. A empatia e a subjetividade, fatores intrinsecamente humanos essenciais ao processo terapêutico, também se perdem. A inteligência artificial é treinada para dizer o que desejamos. Para ser empático, é preciso contato social com outras pessoas. O uso excessivo de telas nos tira isso, opina também a psicóloga Thaís Barreto, fecha aspas. Então, comecei aqui provocativa, né? Porque a IA na saúde mental visa proporcionar um suporte emocional, vai utilizar algoritmos, interações automatizadas, respostas pré-prontas, protocolos definidos para situação específica. Então, se você tem lá uma dúvida de ansiedade, ele vai ter um protocolo que ele vai seguir para te responder, mas não vai considerar as personalidades, não vai considerar a personificação, o modelo mental, a leitura do que não está sendo dito, né? Muitas vezes, dentro do processo terapêutico, o cliente nem sabe o que perguntar, né? Ele vai conversar com a IA perdido e a IA vai dar respostas perdidas também. No entanto, a essência do processo terapêutico depende da empatia, da compreensão que somente os humanos podem dar. Você concorda com isso? Né? Estaríamos aí diante de uma era
onde a IA pode verdadeiramente desempenhar o papel de uma pessoa fazendo um processo terapêutico? Vamos falar aqui dos limites da inteligência artificial. O primeiro deles é esse que a gente já está explorando, a falta de empatia e de interpretação emocional. A empatia ela é fundamental. Vários estudos mostram que a capacidade de um terapeuta interpretar sinais não verbais, como tons de voz, expressões faciais, é crucial para entender e apoiar um paciente. Então, a gente precisa entender que essa leitura apurada, um robô ainda não consegue fazer, né? No entanto, a IA não vai ter essa capacidade de perceber essas nuances, perceber incoerências entre o que o cliente está dizendo, desafiar a pessoa que está em processo terapêutico. Às vezes a pessoa mente, porque ela está mentindo para si mesma, mas o terapeuta tem o papel de questionar, tem o papel de desafiar, de falar coisas que muitas vezes a pessoa não quer ouvir, né? E a IA não vai conseguir fazer isso. Um outro ponto, o risco à privacidade e à segurança de dados. Então, porque hoje, mesmo na terapia online, como é o meu caso, as conversas não são gravadas, o ambiente criado é seguro, é confiável, o que é dito ali fica ali, né? E esta insegurança das IAs, com esses dados que vão para um banco de dados específico e que vão alimentar a própria IA para ela se desenvolver, isso gera muita incoerência para um processo terapêutico. O Conselho Federal de Psicologia, ele regulamenta a prática de psicólogo, protege a privacidade do paciente. Nós que trabalhamos com a psicoterapia, a gente tem um cuidado extremo com isso, né? Faz parte da nossa formação como terapeutas. E privacidade e segurança de dados não existe dentro do universo de IA, né? Um outro ponto é a falta de personalização. Já comentei isso aqui no início do podcast. Então, não tem como um protocolo servir para todo mundo. É preciso entender história, comportamento, modelo mental, cultura, traumas, uma série de outros aspectos para definir uma conduta terapêutica. Os psicólogos, eles fazem um esforço enorme para estudar, para adaptar os métodos de tratamento para a individualidade, para a singularidade de cada pessoa. Cada caso é um caso, seja considerando históricos de vidas mais complexos, ou seja, algumas condições mentais específicas, interações com medicamentos, outros contextos de saúde, né? Existe um universo muito complexo nessa interpretação. E a IA, no entanto, vai responder com uma base muito limitada, sem levar em consideração todo esse repertório do paciente, né? Vai faltar humanização, vai faltar criação de vínculo, vai faltar personalidade, né? Por outro lado, estudos confirmam que o vínculo terapêutico, o vínculo que a gente chama de vínculo terapêutico, que é essa conexão entre paciente e terapeuta, ele é crucial para a efetividade terapêutica, né? A gente, dentro da fenomenologia, dentro da psicoterapia de Carl Rogers, a gente estuda muito sobre esse vínculo. É importante a pessoa se sentir acolhida, se sentir olhada nos olhos, sentir que tem alguém ali que se importa, que ela está fazendo essa troca, esse acolhimento, que existe compaixão, que existe essa relação, né? E esse sentimento de ser acolhido, de ser compreendido, não pode ser duplicado por respostas de inteligência artificial. Não dá para você se sentir acolhido, bem recebido, de maneira realista, né, por um robô. Então vamos imaginar aqui alguns exemplos que são fictícios, mas vão ilustrar potenciais riscos ou prejuízos para pessoas fazerem terapia exclusivamente com IA, ok? Vamos pensar aqui o caso de uma pessoa que nós vamos chamar de Ana e ela sofre com ansiedade social.
Uma pessoa, 29 anos, vive numa cidade grande, luta contra a ansiedade social há muitos anos, depois da pandemia ficou muito pior, sente-se desconfortável em multidões, evita ao máximo situações sociais, evita até sair de casa para fazer a terapia, e começou a impactar o desempenho profissional e o desempenho nos relacionamentos pessoais. Após ver muitas propagandas de um aplicativo de IA que prometia ajudar as pessoas a lidar com a ansiedade, ela decidiu experimentar o aplicativo. Esse aplicativo dava as respostas muito prontas de protocolos que ela achou bem difícil de fazer. Ela colocava lá o que ela sentia, ela colocava os sintomas que ela estava sentindo, e aí ela dava uma atividade que ela tinha que fazer, e as atividades não estavam funcionando, e ela começou a se sentir incapaz de fazer a própria terapia, e a ansiedade dela foi aumentando. Ela começava a dizer, nossa, eu não tenho jeito mesmo, eu não consigo fazer nada, e isso foi afetando também a autoestima dela. Então, nesse exemplo, né, dentre essas coisas que eu disse aqui, nesse caso, o app não conseguiu captar as nuances da ansiedade específica da Ana. Ele poderia ter, dentro de um contexto terapêutico, né? Eu, por exemplo, acolhendo uma pessoa nesse sentido, eu perguntaria quais atividades fazem ela se sentir melhor. O que funciona melhor para ela? Desafiar ela a fazer uma caminhada fora de casa. Desafiar ela a visitar um amigo, né? Então, tem várias coisas que a não vai responder. A IA não tem condição de compreender no nível que a pessoa precisa, porque a própria pessoa não se compreende. A IA vai sempre responder uma coisa que a pessoa está perguntando. E a pessoa não sabe muito bem perguntar, onde isso vai parar, né? Então, vamos a um outro exemplo, ok? Vamos chamar um homem, vamos chamar ele de Carlos, aí na casa dos 50 anos, luta contra a depressão por muitos anos e enfrenta dificuldades de manter a motivação. Sente uma tristeza persistente, vez ou outra para com a medicação. E na esperança de ter um apoio imediato, acessível, ele começou a usar um IA que oferecia coaching emocional, né? E ele esperava que essas sugestões diárias pudessem ajudar a aliviar a carga mental. Ele começou a desenvolver atividades motivacionais, todos os dias ler frases positivas, todos os dias seguir um passo a passo ali, e aquilo foi deixando ele afobado, aquilo foi deixando ele mais assustado. O aplicativo apresentou respostas que recomendaram exercícios que não faziam sentido para ele, que não tinha a ver com o caso dele, e essa falta de resposta adequada deixou ele ainda mais oprimido, mais desanimado, mais deprimido. Então, assim, eu dei aqui alguns exemplos que essa falta de personalização, essa falta de feedback, inclusive, que acontece muito. Eu mesma, que aí a pessoa pode perguntar, tá, Sheila, mas você também não sugere nada errado? Sugiro, isso vai acontecer. Mas existe um feedback, a pessoa pode me perguntar, Sheila, olha, você falou comigo, já aconteceu recentemente, um cliente de depressão crônica, inclusive. Sheila, a gente conversou para eu fazer esse exercício e não está funcionando para mim, eu não estou me sentindo bem, está me fazendo mal. Falei, então, para com ele, vamos tentar outra coisa. E a gente vai conversando, a gente vai trocando. Só que a pessoa precisa ter essa interação, precisa ter esse relacionamento muito aberto, né? E que com a IA vai ter sempre essa limitação. E aí, Sheila, você está forçando muita barra, falando que a IA é limitada, e tem IA aí sugerindo terapias melhores do que muitos profissionais, né? Infelizmente, né? IA tem um banco de dados gigantesco, e é claro que o cérebro dela tem muito mais informações que o meu, mas a sensibilidade humana, ela é intrínseca do ser humano, e a gente precisa, sim, associar. Aí vem a minha sugestão. Eu sou a favor de tecnologia, eu sugiro aplicativo para os meus clientes, eu sugiro diário emocional para os clientes. Então tem Lojong, tem Calm, tem Headspace, tem SciTimer, todos são ótimos, né? Mas como complemento ao processo terapêutico, nunca como única fonte de terapia.
Então, se eu estou falando de pessoas com crise de ansiedade, estou falando de pessoas com depressão, estou falando de pessoas com estresse crônico, estou falando de transtorno de estresse pós-traumático, pessoas em luto, essas pessoas precisam ser acolhidas em um processo terapêutico. E as ferramentas, os aplicativos, ele é um apoio diário, sim, mas não é a única fonte. Então, a pessoa que fala, não vou fazer terapia, eu vou só fazer o IA, ela não está recebendo o tratamento adequado. Então, fique esse alerta, tá? Concluindo, através de uma combinação da empatia humana, da personalização, da escuta terapêutica, da relação terapêutica, com a inovação tecnológica, com os apps, com a IA, a saúde mental pode ser aprimorada sim. Tá? Desde que essa colaboração consista em papéis claros, delimitados e que a pessoa entenda os limites da inteligência artificial. A presença de um profissional qualificado é fundamental. O contato humano autêntico ainda é insubstituível no processo terapêutico, né? A IA vai servir como uma ferramenta, ela vai potencializar algumas atividades, ela vai trazer algumas rotinas ou alguns protocolos que podem contribuir. Mas somos pessoas diferentes e nós precisamos de um autoconhecimento do nosso próprio processo para desenhar o nosso próprio caminho de saúde mental. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Convido você a compartilhar o podcast com todo mundo que vier à sua mente, né? Me siga nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, para ser avisado. Toda quarta-feira tem um podcast novo por aqui. Ok? Um abraço para você e até o próximo podcast.